Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre a regra de transição prevista no artigo 5º da PEC 06/2019 de reforma da Previdência em tramitação no Senado Federal. As categorias profissionais que poderão se beneficiar dessa regra de transição são as seguintes: os policiais civis do Distrito Federal, policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais, agentes federais penitenciários ou socioeducativo. Mas, se for aprovada a PEC paralela, a PEC 133/2019, poderão ser incluídos nesse grupo os peritos oficiais, assim como os servidores estaduais integrantes dessas categorias, quais sejam policiais civis dos estados, policiais das assembleias legislativas, onde houver, policiais rodoviários estaduais, ferroviários estaduais, agentes estaduais penitenciários ou socioeducativos. Por isso é importante que esse grupo de servidores esteja atento à tramitação, às discussões sobre a PEC 06/2019 e PEC 133/2019. Para se beneficiar, então, das regras de transição do artigo 5º, o servidor deverá comprovar, se homem, 30 anos de contribuição, sendo 20 deles no exercício de cargo estritamente policial. A mulher, 25 anos de contribuição, sendo pelo menos 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Cargo de natureza estritamente policial são aqueles prestados às Forças Armadas ou à Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, ou então como agente penitenciário ou socioeducativo. Além desses requisitos, a idade mínima para aposentar é 55 anos para ambos os sexos, mas poderá ter uma redução dessa idade. Veja, a mulher poderá se aposentar aos 52 anos de idade e o homem aos 53 anos de idade, se cumprir um período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data da entrada em vigor desta emenda constitucional de reforma da Previdência, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição de 25 ou 30 anos. Veja, aquele servidor ou aquela servidora que, na data da publicação da emenda constitucional faltaria, por exemplo, 2 anos para aposentar, terá que, obviamente, cumprir esses 2 anos até atingir o tempo mínimo de contribuição e mais 2 anos, que é o tempo adicional que a gente chama de pedágio. E aí, também, atingida a idade de 52 anos para a mulher, 53 anos para o homem e também cumprido aquele requisito de 20 anos de atividade estritamente policial para homem e 15 anos para a mulher, poderá então requerer o benefício de aposentadoria. Como serão calculados os benefícios de aposentadoria? Veja bem, no artigo 5º não está definida qual será a forma de calcular, mas no artigo 10 está incluído o pessoal desta regra de transição do artigo 5º. O artigo 10, ele trata de regras temporárias de aposentadoria para os servidores vinculados ao regime próprio de previdência social e também aquelas categorias que irão se aposentar com tempo de contribuição e idade distinto da regra dos servidores de maneira geral, dentre eles os policiais e também essas categorias que estão mencionadas no artigo 5º. Lá diz que a forma de cálculo dos proventos será conforme estabelecido em lei. Enquanto essa lei não for editada, prevalece o que consta no artigo 26 e também o que consta no artigo 4º, parágrafo 8º. Como é que a gente chega a essa conclusão? Porque como a lei 51 de 1985 fala em aposentadoria com proventos integrais e a PEC 06
ela trata a aposentadoria, ela denomina a aposentadoria pela totalidade da remuneração. A definição desse tipo de cálculo está no parágrafo 8º e que diz assim: a totalidade da remuneração corresponde ao valor do subsídio ou ao vencimento básico acrescido das vantagens permanentes do cargo e dos adicionais de caráter individual e pessoal. Então, essa é a analogia que a gente faz para proventos integrais, conforme está previsto lá na Lei Complementar 51 de 1985. Mas, para os servidores que ingressaram depois da implantação do regime de previdência complementar, ou optaram pelo regime de previdência complementar, ou se filiaram ao regime geral de previdência social, a regra é a do artigo 26. E a regra do artigo 26 é a seguinte: calcula-se a média aritmética simples das remunerações de contribuição. Encontrada essa média, o valor do provento será a totalidade da média, desde que limitada ao teto do regime geral de previdência social, que hoje é R$ 5.839,45. A forma de reajuste desses benefícios de aposentadoria. Conforme a gente pode entender do que consta lá no parágrafo 4º do artigo 10, o reajuste será conforme o índice de reajuste dos benefícios pagos pelo regime geral de previdência social. Para os servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, na PEC 133 consta que eles terão o benefício da integralidade e da paridade. Então, se for aprovada a PEC 133/2019, a forma de reajuste dos servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 será conforme o índice concedido à sua categoria profissional, devido ao benefício da paridade. E para os servidores que ingressaram a partir de 2004, a forma de reajuste dos benefícios de aposentadoria e pensão será conforme o índice de reajuste dos benefícios do RGPS. E mais uma coisa também é quanto à pensão. Está definido lá no artigo 6º, no parágrafo 6º do artigo 10, que a pensão por morte para o cônjuge ou companheiro dos servidores enquadrados como policiais, conforme o estabelece lá no artigo 10 e também no artigo 5º, será equivalente à remuneração do cargo, ou seja, totalidade da remuneração, considerando, obviamente, se ele não está vinculado ao RGPS ou ao regime de previdência complementar. Então, o valor da pensão por morte para o cônjuge ou companheiro será vitalícia e equivalente à remuneração do cargo se a morte do instituidor for decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Dentro das regras de cálculo do valor de pensão, a PEC 06 estabelece o seguinte, que se o servidor falecer em atividade, simula-se a aposentadoria dele conforme a regra que seja melhor, mais vantajosa, e feita essa simulação de aposentadoria, assim será o benefício de pensão. Então, para aqueles servidores que estão vinculados ao regime geral de previdência social ou optaram pelo regime de previdência complementar ou estão vinculados ao regime de previdência complementar, o valor da pensão também está sujeito, limitado ao teto do regime geral de previdência social. Eram essas as informações que eu queria repassar para vocês sobre a regra de transição do artigo 5º. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, porque são informações de bastante importância para os servidores dessas categorias
e é necessário que a gente esteja atento ao que está sendo discutido no Senado Federal sobre alteração das regras previdenciárias que irá afetar todos nós de uma maneira geral.